Vamos esperar uns 2 minutinhos para chegar mais irmãos aí, para a gente começar a ministrar esta palavra. Meus olhos estão cansados e marcados pela dor. Não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz. Isabela, seja bem-vinda, Deus abençoe sua vida. Só queria ter mais uma chance de recomeçar. Saudade também, Isabela. Grande esforço Como está a família? na outra cruz. Quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer Dá minha um bom, meu amigo, Deus abençoe sua vida. tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor, à luz do teu olhar. Sua mãe, Elveísa, ovelha amada, está no Senhor. Lembro muito da sua mãe, muito mesmo, viu, Isabela? Lembro de você também, sua irmã, seu irmão. Espero que vocês estejam todos na presença do Senhor, debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso. Quem jamais me olhou assim, lembra de mim. Meus queridos, é 20 horas e 5 minutos, né? E como nosso vídeo ele fica gravado, depois ele vai para o YouTube. Então, os irmãos que não entram na live, depois eles têm a oportunidade de poder ouvir a palavra. E eu trouxe um tema para nós hoje, muito pregado, né? Muito falado. Nós vamos falar um pouco sobre tentação, dentro do perfil da tentação da Eva, esposa do Adão, né? Por que Eva caiu em tentação? Capítulo 3 de Gênesis, ele narra a queda da raça humana, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden. Nós conhecemos essa história, você conhece muito bem essa história, né? Todos nós conhecemos essa história. Essa é uma história que nos é contada, né, desde criancinha. Então todos nós sabemos da história de Adão e Eva. Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram, quando eles caíram da graça de Deus, eles corromperam a natureza humana. Corromperam a tal ponto de ser irrecuperável por eles mesmos, pela raça mesmo, né? Precisando de haver uma intervenção de fora, um sacrifício de Cristo para que a raça pudesse ser restaurada, né? Libertada do pecado. Mas quando nós falamos do pecado, às vezes a pessoa pensa assim, mas que culpa tenho eu, né? Quem pecou foi a Eva, foi o Adão, não foi eu. Por que eu tenho que ter culpa pelo pecado de Adão, pelo pecado de Eva? Qual é a minha culpa nisso aí? As pessoas comumente falam isso, né? Que culpa tenho eu do pecado de Adão e Eva? Foi eles que erraram, não foi eu. Mas nós precisamos compreender, e aí, depois dessa fala eu entro lá na questão da tentação, nós precisamos compreender que Adão e Eva foi o primeiro casal
de seres humanos na terra. Adão e Eva foram formados do pó da terra. O Adão formado do pó da terra e a Eva tirada da sua costela. Isso não faz ela menos pó da terra, porque ela foi tirada da costela, então logo ela também foi formada do pó da terra. Não como um ente só, como o homem foi feito, mas a partir do homem a mulher então passa a existir. Mas ela também é pó e a Bíblia diz que ela voltaria para o pó, assim como ela voltou. Então quando Eva passa todo aquele processo de tentação e que ela come do fruto e que ela também oferece ao Adão e o Adão come do fruto e a partir daí ambos percebem que estavam nus, eles então pecaram, caíram da graça de Deus. Até aquele momento, Adão e Eva não tinham tido filhos. Tá? Se eles tinham tido conjunção carnal, isso eu não sei. Mas que eles não tinham filho antes do pecado, isso eu tenho certeza absoluta. Porque senão nós teríamos uma outra raça que não havia caído. Porque se Adão tivesse tido filho no Jardim do Éden antes do pecado, eles poderiam não ter pecado como os pais pecaram. Então não existe essa narrativa, não existe essa história. Então é a partir de Adão caído é que começa então a raça humana. E essa raça humana então ela também é caída. Ela estava também já no seu DNA a prática do pecado, né? Quando tomasse aí a idade da consciência, perdesse a inocência, o pecado iria bater as portas mesmo e não tem como fugir disso. Pois é. Então, amados, isso foi trágico, foi terrível, foi um negócio desastroso, né? Em lugar de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles poderiam ter comido da árvore da vida, né? Poderiam viver eternamente, mas não, eles comeram da árvore que estava no meio do jardim, da qual Deus havia dito para não comer. Então veja bem, queridos, por que Eva caiu em tentação? Por que Eva ela caiu em tentação? Por que Eva, em um prazo tão pequeno, né, onde não havia essa enxurrada de pecado, eles eram inocentes, por que Eva, então, no meio daquela inocência toda, ela cai em pecado? Ela se submete àquela tentação e ela cai em pecado. Queridos, nós precisamos avaliar isso muito sério. Nós precisamos levar isso muito a sério e entender isso aqui. Por que a Eva caiu? Por que nós caímos? Por que nós pecamos? Primeira coisa que nós vamos analisar nesta história da Eva é que havia uma palavra de Deus dizendo para não fazer. Toda vez que nós temos uma palavra dizendo que nós não devemos fazer alguma coisa, essa palavra por si só ela já é uma palavra de tentação. Porque toda vez que algo é proibido, ele cria na nossa mente uma pergunta: por que é proibido? Por que eu não posso fazer? Eu não sei, quando você era criança, quando a sua mãe falava para você assim: meu filho não pode fazer isso. Aí você perguntava: por que não pode, mãe? E a sua mãe também não tinha muito ciência daquilo. Ela falava: não pode porque não pode, porque Papai do Céu não gosta, Papai do Céu briga. Porque ela também talvez não tinha noção do porquê aquilo, mas obedecia, sem saber exatamente do que estava obedecendo. Então, quando nós temos uma palavra de proibição, por isso que quanto mais lei existe, mais pecado é produzido. Por isso que hoje nós vivemos debaixo da graça de Deus, não debaixo da lei. Hoje nós recebemos uma consciência do que é errado, do que é certo, e a partir daí nós tomamos a nossa decisão, não porque estamos obrigados a submeter a determinadas leis, mas porque nós conhecemos o amor de Deus e sabemos de onde Deus tem nos tirado
e por isso, por amor à palavra de Deus, ao sacrifício de Cristo, nós nos submetemos à sua vontade, não necessariamente por força de lei, mas por força da lei do amor, que é muito diferente. Então, quando aquele casal recebe aquela palavra de que eles não poderiam comer, e a expressão que ficou ali, olha, no dia que vocês comerem desta árvore, certamente vocês vão morrer. Então, a partir daquele momento, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore que ia abrir o entendimento deles para compreender que existia o mal, porque até então Adão e Eva não sabiam o que era o mal, eles eram inocentes, né? Para eles existia somente aquele paraíso, Deus que os visitava na virada do dia e mais nada. Era o que eles compreendiam. Então eles não sabiam que existia uma natureza maligna, eles não sabiam que existia um espírito maligno, eles não sabiam que existia anjos caídos, eles não tinham consciência de nada disso. Embora o maligno estivesse ali na espreita, eles não tinham esta consciência. Então lá no Jardim do Éden, o diabo começou a armar sua estratégia para seduzir a raça humana, seduzir o Adão. E achou em Eva um vaso mais frágil para que ele pudesse atacar. Então veja bem, o diabo sabia que a palavra de ordem que Deus havia dado era para o Adão. O Adão não deveria comer. A Eva chega nessa história bem depois. Ela fica sabendo disso por conhecimento oral a partir de Adão, que diz para ela que não podia comer daquela árvore, né? Então ela fica sabendo disso depois. Talvez a carga que ela tenha recebido de informação fosse menos revelativa, vamos dizer assim, do que Adão recebeu do próprio Deus. Ela já recebe essa palavra de Adão, porque o Senhor havia já feito essa árvore e tinha plantado lá no meio do jardim. Bom, agora veja bem, a sagacidade do diabo. Nós não podemos brincar com ele. Ele é sagaz, ele é ardiloso, ele tem os seus ardis, ele tem os seus métodos de trabalhar, né? O inimigo não brinca, ele é sempre inimigo 24 horas por dia contra a minha vida e contra a sua vida. E o maior objetivo de Satanás é arrebentar com a nossa fé, porque uma vez que ele arrebenta com a nossa fé, ele já conquistou tudo que tinha que conquistar em relação às nossas vidas. Mas veja bem, queridos, por que então que Eva caiu na tentação do diabo? A primeira coisa, irmãos, é que ela parou onde não deveria ter parado. Já que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não deveria ser nem tocada, não era nem comer, não. A Bíblia diz que o Senhor diz para eles, nem toque nessa árvore. Se ela era uma árvore assim, intocável, por que Eva então estava observando aquela árvore? E aí a Bíblia diz que quando ela olha para aquela árvore, diz que ela era uma árvore prazerosa, aprazível para dar conhecimento. Então veja bem, quando nós temos esse mandamento proibitivo, né, que vai dizer que eu não posso, então ele gera um questionamento. Será por que não pode comer daquela árvore? A resposta está na Bíblia. Se a gente comer, nós morreremos. Mas o que é morrer? Eva também não sabia o que era morrer. O que era morrer para um casal inocente? Também não sabia o que era morrer. Né? Para morrer para eles não tinha significado, não tinha esse poder, essa força que nós conhecemos hoje. Então, o que a serpente faz? Satanás, então, ele se apodera daquele ser que estava ali no jardim. Provavelmente, aquele ser, e aqui agora conjecturando, né, porque a Bíblia não nos dá respaldo para isso, aquele ser provavelmente que era parecido com um papagaio, né, e imitava a voz humana, porque a Eva não se assustou quando viu aquele animal falando, dialogando com ela, conversando com ela, falando com ela a respeito da Bíblia. Olha só como o diabo é sagaz. Ele estava dizendo, olha, foi isso que Deus disse para você?
que você não pode comer das árvores do jardim? Ela diz, não, podemos comer de todas, menos dessa que está no meio do jardim. E aí então o diabo ele abre um discurso, uma narrativa com a Eva, dizendo para ela, olha, com certeza, veja bem, a Eva parou onde não deveria ter parado, estava lá na hora errada, no lugar errado, praticando o que era errado. Por quê? Porque Deus não havia ordenado que eles tivessem nenhum tipo de diálogo com outra criatura que não fosse com o Senhor. Toda tarde o Senhor estava lá visitando eles. Então, a narrativa no capítulo 3, que nós não lemos, eu só citei para os irmãos aqui, para não fazer uma leitura muito grande, diz que houve um diálogo, houve uma conversa. E então a serpente vai dizer para Eva, olha, não é isso. Não é isso. Não é isso. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Ele. Como Ele. Olha o que Satanás arremete. Satanás quis ser como Deus e naquele momento ele perde a sua condição de ser anjo de luz, se torna demônio. Agora ele implanta no coração da Eva o mesmo sentimento que tinha no dele. Orgulho. Coloca orgulho no coração da mulher. Olha, Deus sabe que no dia que você comer desta fruta, você será como Deus. O diabo enganou Eva, não só uma vez, mas duas vezes, porque o objetivo dele não era a Eva, o objetivo dele era o Adão. Ele sabia, como sabia que havia um princípio de autoridade, que essa autoridade estava sobre o Adão. Então, se o diabo convence a Eva a comer do fruto, ele sabia que nada ia acontecer com a Eva, porque a Eva não era a cabeça, ela não era a autoridade. Tanto é que quando ela come do fruto, nada acontece. E aí é que entrou agora a vitória de Satanás, porque Eva acaba de perder a sua fé nas Escrituras. Ela acabou de perder a fé, porque ela comeu do fruto, não aconteceu nada. Então, Deus está errado, porque eu não morri. Então, quando ela vai com essa narrativa também para o Adão, ela já tinha construído na sua mente, né, toda uma mensagem de que eles teriam entendido o texto errado, né, que Deus talvez estava os enganando. Por quê? Porque ela comeu e não aconteceu nada, ela não morreu. Então o diabo logrou êxito sobre ela, porque sabia ele que ao comer aquele fruto nada iria acontecer com a vida dela, porque se a Eva abre os olhos e toma um choque, e se ela é acometida pelo pecado, e o pecado traz a consequência na vida dela, o Adão talvez não teria caído. Mas quando ele olha para a esposa dele e vê que nada aconteceu, então ele entende que ele também poderia comer desse fruto. Então veja só a estrutura que a serpente cirandou em torno da Eva para que ela pudesse também enrolar, enganar o seu marido. Mas não só um engano, mas um engano com provas científicas, com provas cabais de que alguma coisa estava errada, eles não compreenderam direito o tema, porque ela não havia morrido conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus havia dito, que no dia que dela vocês tocarem ou comerem, certamente vocês vão morrer. Então veja bem, queridos, por que a Eva caiu em tentação? Ela ouviu quem não tinha nada de Deus para dizer. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ouvir quem não tem nada de Deus para nos dizer é nos levar a cometer vários erros. Olha, eu estou vendo aí em rede social muitas pessoas que eram bênçãos, eram bons crentes, e que hoje estão se perdendo, porque não estão mais dando ouvido a quem é de Deus. Aí exposto na internet, né? O importante é ser feliz. Tem muita gente indo para o inferno com essa narrativa que a serpente já colocou na mente deles, que o importante é ser feliz. Como na verdade a Bíblia diz que a felicidade é outra coisa. São pessoas defendendo o homossexualismo, o lesbianismo, o aborto,
defendendo o incesto, defendendo pedofilia, em nome de quê? De uma voz que eles estão ouvindo, uma voz que eles estão ouvindo que não é a voz do Senhor. A Eva deu ouvido a uma voz como era do Senhor e isso levou ela para o buraco. Então nós precisamos entender que a serpente do tempo moderno, ela é um jornalista, ela é um sociólogo, ela é os cientistas sociais que diz que, né, precisamos respeitar as minorias e de fato precisamos mesmo, não está errado, não está errado, né? Você não tem que ser racista, você não tem que ser homofóbico, você não tem que ser nada dessas coisas adoecedoras, mas você precisa de ter a palavra de Deus em primeiro lugar. E dizer para a pessoa, olha, eu te amo 100%, mas também condeno as práticas erradas que você comete 100%. Porque senão, nós não somos o cristão que a Bíblia diz que nós temos que ser. Os princípios elementares da palavra de Deus, que nós precisamos nas nossas vidas, nós estamos jogando no esgoto, no lixo. Porque nós vivemos um tempo hoje em que uma ideologia quer acabar com o machismo no sentido de ser macho, tá? Não é machismo de ser um ignorante, um bruto contra a mulher, não. O machismo de ser macho, de ser homem, de ser aquele sujeito que aguente pancada, que aguente mesmo suportar o jugo nas costas para defender a família, defender a esposa, defender os filhos. Hoje, me perdoa a expressão, mas coitado das moças que estão casando hoje. Coitado. Boa parte dessa geração, de uma frouxura que eles não aguentam nada. Qualquer coisinha eles correm, voltam correndo para a casa dos pais. Por quê? Por causa da ideologia que já foi pregada, que já foi plantada, arrancando a macheza do homem, arrancando a feminilidade da mulher. Já está a mulher deixando de ser feminina, de ser uma mulher bonita, né? Uma mulher vaidosa. Agora está cheio de mulher aí que deixa o sovaco cabeludo, que não usa mais perfume, sabe? Um negócio meio fedido. Tudo isso é a voz da serpente, que quer transformar o ser humano, que Deus fez a sua imagem e semelhança, a imagem de bestas, de idiotados. Então, por que a Eva caiu em tentação? Porque ela ouviu quem não tinha nada de Deus para oferecer. Então, quando você precisar de um conselho, procura alguém de Deus para te aconselhar. Procura alguém de Deus para te aconselhar. Alguém que tem um conselho moral. Não estou falando de moralista, não, mas um conselho moral, ético, cristão, para poder oferecer para você. Cuidado, as fontes que você está bebendo. Tem muita fonte podre por aí. O fracasso da Eva foi ouvir quem não tinha nada para lhe oferecer. O que eu ouço pode determinar meu sucesso e o meu fracasso. Eu gosto sempre de falar isto, né? Isso é bem da área aí das humanas, e também da área da psicologia, da administração, que você é a média das 5 pessoas que te influenciam. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos ouvindo. Se você começa a conversar comigo, 15 minutos de conversa, eu sei o que está influenciando a sua vida, eu sei quais os pensadores que você está ouvindo. Se você é de determinado segmento cristão, eu vou saber. Vou saber se você é adventista, se você é testemunho de Jeová, se você é batista, se você é assembleante, se você é Deus e amor, se você é pentecostal, se você é neopentecostal. Por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio, a nossa cabeça. A Bíblia diz coração. De tudo aquilo que está cheio o coração, a boca fala. Então, como nós somos influenciados, aquilo que entra nos nossos ouvidos ou pelos nossos olhos, vai nos formando, vai nos gerando. Então nós temos que tomar cuidado. Que tipo de serpente nós estamos ouvindo? Porque a serpente, ela é sagaz, ela disse para Eva, Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você não vai morrer, mas você vai ser igual a ele. E aí foi o grande engano da serpente para com a Eva. O igual a ele que Satanás estava dizendo não era nem uma mentira, né?
Nesse momento, o diabo falou a verdade para ela, mas é que eles teriam conhecimento do bem e do mal. Mas lá no fundo, eu acho que a Eva pensou que ser como Deus era ter o poder que Deus tem. E aí foi onde ela, como diz o ditado, né, se lascou. Então, querido, o que eu ouço pode me influenciar para o bem ou para o mal. Eu preciso passar uma peneira em tudo que eu escuto. Em tudo que eu escuto. Tem várias vozes, melhor. Existem 3 vozes no mundo. Né? Uma é a voz de Deus, a outra é a voz do diabo e a outra é a voz do seu interior. Outra é a voz, a sua voz, a voz do homem, a voz carnal. Então, ou nós somos influenciados pela voz do Senhor, ou nós somos influenciados pela voz do mal, ou nós somos influenciados pelas construções que nós vamos fazendo a partir daquilo que nós lemos e estudamos. Então, se você está bebendo em fonte estragada, não tem como você construir algo bom sobre a sua vida. Não tem como. Haja vista você vê o Brasil aí, com essa desconstrução que aconteceu desde a década de 80 até hoje, acabou com o intelecto do brasileiro. Acabou. Nem música boa se produz mais no país. É só o negócio do tatá, totó, titi, tatá. E aí é uma rebolação, é uma letra que tem só 2 tons, né? Não tem mais, não tem um acorde, sabe? Não tem uma melodia, não tem uma história, não fala de nada. Lembra daquelas músicas sertanejas antigas que contavam a história da terra, que contavam a história do peão, que contava a história de uma família? Aí depois vem a década dos apaixonados, né? 70, 80, 90, e aí aquelas músicas falando de amor, de paixão, de conquista. Não tem isso mais, acabou. Hoje só tem lixo. Lixo. Por que tem lixo? Porque a serpente seduziu o Brasil nos últimos 30 anos. A serpente seduziu o Brasil nos últimos 30 anos. Às vezes, quando passa na minha rua lá o sujeito com um som pendurado no pescoço, olha, a música é de baixo calão. Antigamente a música era subjetiva, agora não. Eles estão dando nome para as coisas. E adolescente passa com aquilo no pescoço sem um pingo de pudor, sem um pingo de vergonha. É disso que eu estou falando para você. Beberam nas fontes podres da serpente, e é o que está acontecendo. Então, meu querido, o que nós ouvimos nos influencia para o bem ou para o mal. Um cristão verdadeiro não pode dar ouvido a quem não tem nada de construtivo, edificante, abençoador para dizer. Não pode. Você tem que fechar os seus ouvidos, você tem que fechar os seus olhos, você tem que menear a cabeça dizendo não. Porque o Salmo 1 diz isso para a gente. Feliz é o homem que anda no conselho, que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, se alguém não tem Deus na vida para te aconselhar, não aceite o conselho deles. O homem que não tem intimidade com Deus, que não anda com Deus, não tem autoridade para aconselhar ninguém para a vida. Eu vou dizer uma coisa para você, adolescente jovem que está me ouvindo e que irá me ouvir, qualquer dia que você assistir esse vídeo, cuidado com as influências que você está recebendo. Elas podem levar você para o mesmo caminho que a Eva foi, para a morte. Uma outra coisa interessante que a gente aprende aqui na tentação da Eva é que a Eva ela fixou seus olhos onde não deveria. Os nossos olhos são a porta de entrada para a tentação. Se eu não vejo, eu não desejo. Correto? E se eu vejo para não desejar, eu tenho que ter uma estrutura interna para compreender que eu não posso desejar aquilo que é do próximo. Eu tenho que ter bases bíblicas na minha vida para compreender essa verdade, para não desejar aquilo que não me pertence. Então os olhos são essa entrada. Quando a Eva viu aquele fruto, que era bom
agradável aos olhos, isso acabou levando o desejo para o seu coração. Então nós temos que tomar muito cuidado, guardar os nossos olhos, proteger a nossa vida espiritual e emocional, porque aquilo que entra pelos olhos pode nos emocionar. Aquilo que entra pelos nossos olhos pode despertar pensamentos, que pode despertar emoções e que pode despertar comportamentos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Uma outra coisa que levou a Eva à queda foi obedecer o seu inimigo. Queridos, nós não podemos obedecer o inimigo. Nós não podemos nem ouvir o inimigo, quem dirá obedecer. Porque o inimigo ele tem uma guerra chamada guerra de narrativa. Ele fala, ele argumenta, ele diz: foi assim que Deus disse, que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim. E a Eva vai e diz assim: não. Ele diz que nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim, o resto nós podemos comer de todas, inclusive da árvore da vida, que eles nem olharam para ela. Talvez ela não fosse tão formosa assim, como não é tão formoso hoje o caminho estreito, né, que conduz à vida eterna. Mas o caminho largo é como a árvore do conhecimento do bem e do mal, aprazível. O caminho largo é desejoso, o caminho largo é ótimo, é maravilhoso. Mas o caminho que conduz à vida eterna, ele é estreito. Passar por ele é ter que abrir mão de muitas coisas nesse mundo que alguns julgam que irão fazê-los felizes. Mas nesta vida ainda eles vão descobrir que a felicidade não está em satisfazer a carne, mas em sim satisfazer o espírito, em mortificar a carne. Porque se nós não mortificarmos a nossa carne, nós nos autodestruímos. Não tem jeito. Se eu abrir mão para os meus desejos, para as minhas vontades, eu entro num processo de autodestruição. Eu preciso reprimir muitas vontades, eu preciso reprimir muitos desejos, para que isso uma hora se torne nas nossas vidas até algo que não é tão reprimível mais, já se tornou educativo. Eu compreendo que eu não faço aquilo por um bem maior, já não é algo que vai me causar doença, já não é algo que vai me causar angústia e nem tristeza. Então, meus queridos, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa palavra. A Eva obedeceu o inimigo de Deus. Você não pode obedecer os inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? O diabo? Não. A Bíblia diz que Deus tem um inimigo. A Bíblia diz que Deus tem um inimigo. E esse inimigo, ele é no sentido de qualidade, tá? Mas são milhares. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Sabe quem são os inimigos de Deus? O seu amigo que ama o mundo. Ele é inimigo de Deus e você não deve ouvi-lo. Sabe quem são os inimigos de Deus? São essas correntes filosóficas que tentam fazer você compreender que você pode ser bissexual, trissexual, você pode ser sem identidade. A filosofia, o inimigo de Deus está dizendo para você que você pode ser isso, que você pode tanto amar homem como amar mulher como amar homem, porque esse negócio de identidade não existe, existe o gênero humano. Então, quem são os inimigos de Deus? São aqueles que te dão esse conselho. Quando você vai para a internet e abraça essa ideologia, mesmo você que frequenta uma igreja, você é inimigo de Deus. Você é inimiga de Deus. Você é inimigo de Deus. Você está longe da verdade do Evangelho. Você já sucumbiu
aos laços da serpente, já comeu o fruto estragado. E olha, eu vou dizer uma coisa, tirar isso das pessoas é uma missão quase impossível. Quase impossível. Quase impossível. E o inimigo de Deus, ele sempre fará de tudo para iludir e seduzir mais um. Como nós buscamos ganhar mais um para Jesus, o inimigo de Deus, ele quer todo dia seduzir mais um para morar com o diabo no inferno. O diabo já sabe que ele é um derrotado, que o inferno já está preparado para ele e seus anjos, mas ele quer arrastar milhares de homens e mulheres junto dele para esse inferno maldito. Então, meu querido, em nome de Jesus, Eva tomou tudo, perdeu tudo, porque deu ouvido e obedeceu àquele que veio para matar, roubar e destruir. Essas ideologias que hoje estão bombando na internet e que muitos ignaros, incautos, estão aí reproduzindo esse lixo, não sabem que ele está na teia daquele que veio matar, roubar e destruir. Muitas cabecinhas de bagre, muitas mentes pequenininhas, que já caiu no laço do diabo, que já caiu na boca da serpente, e estão virando profetas e profetisas do diabo nas redes sociais, quando estão defendendo esta ideologia, este pensamento pervertido que só leva a pessoa para longe de Deus. Então, meu querido, minha irmã, Eva caiu porque ela parou onde não devia parar, ouviu quem não devia ouvir e fixou os olhos onde não deveria fixar e obedeceu o inimigo de Deus. Então veja bem, para não sucumbirmos à tentação, nós precisamos tomar cuidado onde nós paramos. Tomar cuidado em lugares onde paramos. Nós temos que aprender a não ouvir quem não tem nada de Deus para nos oferecer. Nós precisamos aprender que os nossos olhos precisam ser bons para conduzir o nosso corpo para a luz. E nós entendemos que não devemos jamais obedecer aos inimigos de Deus. Aquele conselho pervertido, não ouça. Aquele conselho que te deixa longe dos caminhos do Senhor, não ouça, porque eles te levarão para os braços daquele que veio matar, roubar e destruir. E a única coisa que ele tem para oferecer é exatamente isso: roubo, morte e destruição. Eu quero abençoar a sua vida neste momento, agradecer a você que veio participar dessa live. E depois que eu colocar ela no YouTube, eu mando para vocês o link, distribui aí para os amigos, aqueles crentes que você sabe que está frio na fé, ele não está sabendo, mas o maligno já tem tomado posse das estruturas dele, para que essa palavra de repente venha fortalecer o ânimo e o coração de cada um desses irmãos que estão enfraquecidos. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um dos irmãos que me ouve agora, que me assiste agora por este canal de internet, ó Deus, aqui pelo Face da nossa igreja. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe essa família, Pai, abençoa de uma maneira tremenda, abençoe esse lar, cada lar que está aqui representado, cada família que está aqui representada, meu Deus, estende a sua mão de poder sobre a vida deles. Pai, se alguém está vivendo esse drama, Senhor, de ser convencido pela serpente, de errar, de viver uma vida que não está de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor possa cortar esse laço, Pai, repreender esse mal, porque nós sabemos que o Senhor já morreu e triunfou e nos lavou com o seu precioso sangue, para que hoje nós pudéssemos ter autoridade para pisar sobre essa serpente, sobre esses escorpiões e sobre todo esse mal que assola o mundo. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos e peço ao Senhor que seja com eles para a glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Terça-feira nós vamos fazer de novo outra live, tá? E eu espero você aqui.
Domingo nós temos culto aqui na igreja, 8h30 nós temos escola dominical e às 19h30 nós temos o culto da família. E eu convido você para participar. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, que o Senhor possa fazer superabundar a graça dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Fique na paz e na graça do nosso Deus.